Ele não tem travas na língua, ele é polêmico, muitos o odeiam e outros o respeitam. De qualquer forma, Dana White é o rosto do UFC. E é difícil imaginar a organização ou até o esporte sem a presença dele. E dentro do UFC, além dos lutadores, eu acredito que as figuras mais icônicas são Dana White, Bruce Buffer e Joe Rogan. Mas a gente sabe que vai chegar um dia em que o Dana White vai ter que deixar o seu posto, seja por aposentadoria ou motivos de força maior. Uma hora, Dana White vai deixar de ser presidente do UFC. E o próprio Dana White já admitiu, alguns anos atrás, para o Barstool Sports, que ele já sabe quem vai ser o seu sucessor. Ou seja, ele já tá se preparando pro dia em que ele vai deixar de ser presidente do UFC, mesmo sabendo que vai demorar muito pra esse dia chegar, provavelmente. Mas eu tenho certeza que muita gente já se pegou pensando, quem seria o sucessor do Dana White? E é isso que eu vou responder pra vocês no Conto das Lutas de hoje. Pessoal, primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui nesse vídeo. O Dana White não é dono do UFC, ele é presidente. Muita gente até hoje acredita que o Dana White é dono do UFC, que é ele que manda em tudo, que é ele que faz tudo na organização. Mas não é bem assim. O UFC foi fundado em 1993 por Rorion Gracie, John Milos e Art Davie, mas passou por uma crise financeira nos anos seguintes e acabou sendo comprado pela Zuffa, a empresa dos irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, lá em 1997. E foi a partir dessa compra, quando a Zuffa assumiu o controle do UFC, que a organização veio a se tornar o gigante que é hoje. Mas pra quem não sabe, os irmãos Fertitta eram donos de cassino, eles não tinham tanta ligação assim com o esporte de combate, até nem conheciam o UFC. Então vocês sabem quem fez a ponte, quem conectou esses irmãos milionários a uma empresa que estava perto da falência? Pois é, foi um calvo e desdentado Dana White, que na época trabalhava como manager de lutadores. Porventura, ele conhecia o Lorenzo Fertitta desde a infância, eles eram bem amigos, e ele usou a sua lábia para convencer o seu amigo de longa data para investir 2 milhões de dólares nessa empresa aí de luta livre que estava perto da falência. Os irmãos Fertitta foram convencidos, compraram a empresa e nomearam o Dana White como presidente, que é o cargo que ele exerce até hoje. Inclusive, olha só que interessante, o UFC foi vendido de novo em 2016, mas o preço subiu bastante. Se em 1997 ele estava à beira da falência e foi comprado por 2 milhões de dólares, em 2016, com a popularidade cada vez mais alta, o UFC foi comprado pela Endeavor por 4 bilhões de dólares. E podemos concordar que o responsável desse lucro absurdo foi o Dana White. Afinal, foi ele que liderou a empresa por todos esses anos, desde 1997 até 2016 e até os dias de hoje. Porque apesar de ter mudado de dono, apesar de ter sido vendida de novo, mesmo assim pediram pro Dana White ficar como presidente. A Endeavor não quis tirar o Dana White. Deixa ele lá. E no ano passado, durante a fusão do UFC com a WWE, que também pertence à Endeavor, o UFC foi avaliado em 12 bilhões de dólares. Triplicou de valor em apenas 8 anos. Então dá pra entender por que não querem tirar o Dana White. Se tá dando certo e tá dando muito certo e a empresa só tá crescendo, deixa o careca lá que ele sabe o que tá fazendo. Isso mostra a importância do Dana White, não só no passado, mas no presente e no futuro. O Dana White foi o responsável por transformar o UFC no que é hoje. Foi ele quem tirou o UFC da falência. Pegou uma empresa que valia 2 milhões de dólares e transformou ela numa bilionária, 12 bilhões de dólares. Líder absoluta do MMA. O Dana White não só foi responsável por fazer esse avião decolar, mas é ele que mantém o avião no ar e ainda subindo. Gostando dele ou não, o cara é uma joia rara. Muito firme nas decisões, nenhum presidente de outra organização ou liga esportiva se comporta como ele. E eu acho que nós, fãs, tivemos muita sorte que esse cara pousou justamente no nosso esporte. Mas calma, porque o Dana White não faz tudo sozinho. Na verdade, não é ele que toma todas as decisões da empresa. Desde que a Endeavor comprou o UFC, quem negocia, quem entra em contato com os lutadores e quem faz a maior parte do trabalho não é o Dana White, é outra pessoa. O Dana White pode ser quem aparece na mídia para trazer as novidades e quem tem a palavra final, mas existe outra pessoa que faz tudo isso funcionar por trás das cortinas. E ele não só é uma das pessoas mais próximas do Dana White, como também uma das mais importantes do UFC, talvez a terceira pessoa mais importante dentro do UFC, atrás do Dana White e do Ari Emanuel, que é o presidente da Endeavor. E assim, claramente ele não vai ser um substituto total do Dana White, não vai ser ele que vai assumir tudo que o Dana White faz e assumir o jeito que o Dana White faz. Eu acho que isso é insubstituível. Mas esse cara que opera por trás das cortinas é o mais cotado, o mais provável e o mais capacitado para assumir o lugar do Dana White e ser o futuro presidente do UFC. Senhoras e senhores, o sucessor do Dana White
é Hunter Campbell. E é curioso, porque esse cara foi contratado em 2017, mas só agora ele tem ganhado uma certa notoriedade. Só agora ele tá aparecendo um pouco mais. Só que desde a compra da Endeavor, ele tá sempre por lá, operando por trás das cortinas. Pra vocês terem noção, ele sequer tem Instagram, Twitter ou outras redes sociais. A única rede social que ele tem é o LinkedIn. Até uns anos atrás, ele era conhecido como o advogado do UFC. Só que ele é muito mais do que isso. Em um tweet de 2021 do Ariel Helwani, antes do UFC 265, que foi uma confusão que foi resolvida pelo Hunter Campbell, o Ariel Helwani resolveu resumir tudo que o Hunter Campbell faz dentro do UFC. Abre aspas para Ariel Helwani. Para quem não sabe, Campbell é o diretor de negócios do UFC. Ele assumiu após a venda. Ele faz a maioria, se não todos os negócios do UFC hoje em dia. Muitos adoram ele, pois ele é muito mais parecido com o Lorenzo, no sentido que ele não é emotivo e explosivo como o Dana White. Hunter é o advogado a quem o Dana frequentemente se refere. Quase nunca menciona ele por nome. Não sei porquê, pois ele é muito mais valioso para o UFC do que apenas o advogado. Na verdade, eu diria que ele é a terceira pessoa mais importante da empresa. Novamente, é ele quem cuida dos grandes negócios. Existe uma sala no quartel-general do UFC, onde o Dana White se reúne com Hunter Campbell, Mick Maynard e Sean Shelby. E esse quarteto passa horas nessa sala discutindo, montando lutas, montando card todos os dias. Mas quem fecha os contratos, quem entra em contato com os lutadores, quem de fato mexe as peças nos bastidores e faz a magia acontecer, é o Hunter Campbell. Em outras palavras, muitas coisas que você imaginava que o Dana White faz, na verdade é o Hunter Campbell. Ah, quem foi que convenceu o Charles do Bronx a enfrentar Armand Tsarukyan no UFC 300? Hunter Campbell. Quem conseguiu solucionar o UFC 303? Quem foi que conseguiu colocar Poatan e Jiri Prochazka no lugar do Conor McGregor? Hunter Campbell. Todos aqueles cancelamentos do ano passado, tudo aquilo que aconteceu, quem resolveu? Hunter Campbell. Inclusive, pra entender melhor o que esse sujeito faz na prática, eu recomendo muito que você assista o documentário Fight Inc., que tá disponível lá no UFC Fight Pass. Mas o resumo da história é esse: se algum dia o Dana White se aposentar, deixar a presidência do UFC por algum motivo, o seu grande sucessor, com quase 100% de certeza, será o Hunter Campbell, o homem por trás da cortina. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.